14 horas 33 minutos, 24 graus aqui no centro de Porto Alegre. No início deste ano, uma campanha iniciada pela Sociedade Brasileira de Pediatria foi lançada para coibir no país o uso do andador de bebês, com o objetivo de aumentar a proteção de crianças contra acidentes que, segundo os pediatras, podem ser ocasionados pelo uso do equipamento. Pois na semana passada, a juíza Lisandra Sericato Villarroel, primeiro juizado da terceira vara civil da comarca de Passo Fundo, concedeu uma liminar e determinou a proibição da comercialização de andadores infantis em todo o país. A juíza está na linha, conversamos com ela agora. Boa tarde, juíza Lisandra. Como vai? Muito bem. Juíza, a decisão sua está atendendo, inclusive, uma ação civil pública aí de Carazinho, né? Na verdade, quem ajuizou a ação foi a Associação de Defesa do Cidadão. Não é com base em dados, estudos realizados na Europa, no Canadá e no Brasil. Várias instituições, não só a Sociedade Brasileira de Pediatria, mas também a Associação de Assistência à Criança Deficiente, a Avante, a Criança Segura, o próprio IFAM, que é o Instituto da Infância, a Associação de Consumidores, Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica e também a Sociedade Brasileira de Queimaduras firmou posicionamento contrário à fabricação e venda de todos os tipos de andadores infantis no Brasil. O argumento, né, o fundamento da ação, enfim, é de que especialmente o andador, que se caracteriza pelo aquele assento dentro de um círculo dotado de rodas e ele dá, por isso, então, uma liberdade de locomoção maior à criança, ele é realmente um produto perigoso. Ele não é um brinquedo, ele é um produto perigoso na medida em que ele não teria nenhum benefício conclusivo, não, os pediatras, enfim, toda a equipe pedagógica não consegue oferecer nenhum benefício às crianças, mas sim riscos. Entre eles, né, o número alarmante de acidentes, que infelizmente o Brasil não divulga e não tem um banco de dados, como tem, por exemplo, na Europa. Toda a comunidade europeia proíbe, na verdade, com base em um índice de cada 3 crianças, pelo menos 2 que usam andador têm lesões na região da cabeça. E entre elas também lesões graves que geram óbito ou então lesões e sequelas para toda a vida. Bom, a sua preocupação além dessa, que é importantíssima, também em função do próprio Inmetro, que é o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, que parece-me que fez um levantamento de 10 ou mais de 10 marcas comercializadas no Brasil, com problemas graves, né? O segundo fundamento é justamente a pesquisa divulgada pelo Inmetro. Foi feito um relatório final de vários ensaios realizados em 10 amostras de produtos, e dentro desses ensaios todas as marcas foram reprovadas no item principal, que é a estabilidade estática de prevenção de quedas. Pois é, porque a própria Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, parece-me que não tem nada relacionado à questão de andadores infantis. Não existe. O Inmetro, ele fixa algumas normas técnicas para poder oferir e dar essa conclusão de aprovação ou desaprovação. Então, o Inmetro, ele tem alguns critérios, mas a BNT realmente não se há notícias de que tenha uma norma específica a isso. E também não há norma legislativa que trate do assunto, né? Nós temos, na verdade, 2 projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional, visando a proibição da comercialização do andador, e temos também um projeto de lei aprovado no próprio Estado de São Paulo, que foi inclusive aprovado pela Comissão de Saúde, visando exatamente isso também. Porém, não temos nenhuma norma ainda. Contudo, o Judiciário cabe aqui, em verificando que realmente há um perigo iminente, considerando, né, a situação biológica de vulnerabilidade potencializada desses bebês e crianças, que tem, na verdade, à sua disposição um produto que dá uma liberdade de locomoção a qual eles não têm maturidade para se dirigir. E então cumpre ao Judiciário aqui se antecipar a própria norma, regulamentação legislativa, porque não podemos fazer letra morta dos direitos e garantias fundamentais que a Constituição prevê, que é o direito à saúde e assegurar, né, a saúde e a vida das crianças e bebês.
Bom, essa decisão é em primeira instância, ainda cabe recurso. Eu estava vendo que o presidente da Associação Brasileira de Produtos Infantis, o Sinésio Batista da Costa, ele está criticando a decisão judicial, está afirmando que os fabricantes vão entrar com recurso, considerou a sua determinação aí como emocional. É claro, né? Há um lobby muito grande por parte dos fabricantes para que não parem de fabricar o produto, né? Lamentavelmente o interesse financista e financeiro, né, acaba muitas vezes preponderando a própria lógica e o bom senso das medidas, mas toda decisão judicial ela é passível de análise pelo segundo grau de jurisdição e nós vamos aguardar com certeza a decisão final do Tribunal de Justiça ou mesmo do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão. Juíza Lisandra Serate Villarroel? Sim. Muito bem. A multa, né, para as empresas que não venham a cumprir a determinação? Sim, a multa fixada de R$5.000 por dia de descumprimento a partir da intimação das empresas ao cumprimento da decisão. Pois é, porque a gente vê aí, segundo dados que eu tenho, são mais de 2 milhões de andadores vendidos pelo Brasil lá fora. Eu desconheço, esse dado não faz parte do processo, apenas tenho verificado que a mídia tem feito essa divulgação, mas esse dado não consta do processo. Pois é, mas a responsabilidade justamente é de que a gente possa divulgar esse seu trabalho. Eu achei a sua decisão magnífica. Obrigada. Desejo que isso avance realmente e que as empresas repensem o produto que eles estão colocando à venda, até porque especialistas, eu daqui a pouquinho mais, juíza, estarei conversando com um médico, um pediatra, para que a gente amplie mais a questão de segurança para os pais, alertar os pais com relação a este produto, porque os próprios médicos, como bem a senhora já andou frisando, falam que é perigoso, é um risco de acidentes, traumatismo decorrente de queda das crianças em escadas, a própria queimadura, crianças que estão livres, né, com as mãozinhas e chegam e acabam se encostando em superfícies quentes, enfim. Veja-se que há uma tendência muito forte em passar responsabilidade aos pais e cuidadores, né? Mas não precisa nem ser pai nem cuidador para passar um dia com uma criança e verificar o risco que questão de segundos, uma fração de segundos acarreta. Ano passado mesmo, aqui na cidade de Passo Fundo, na noite de Natal, um neurologista atendeu uma criança com queda de andador e que infelizmente não conseguiu salvar a vida, foi a óbito a criança. Então às vezes tem que sentir na pele realmente, né, o perigo da situação para as pessoas começarem a internalizar a necessidade de proteger e assegurar a segurança do infante que não tenha mínimas condições biológicas para se conduzir, né? E muitas vezes se tenta passar uma responsabilidade aos pais que realmente é impossível. Assim como talvez seja impossível de assegurar a segurança do andador, é impossível assegurar que mesmo na companhia de adultos, uma criança, por uma questão de fração de segundos, e é humano, nós não temos como ter 100%, né, do tempo, atenção focada em qualquer objeto que seja. Então a gente sabe que isso também é impossível, só que no nosso papel realmente é tentar resguardar o máximo possível qualquer tipo de produto que esteja sendo comercializado e que gere um risco, que é o caso. Doutora, muito obrigada, hein? Uma boa tarde para a senhora. Obrigada, eu que agradeço. Muito bem, conversamos com a juíza Lisandra Sericato Villarroel, a juíza do primeiro juizado da terceira vara civil da comarca de Passo Fundo, que concedeu uma liminar e determinou a proibição da comercialização de andadores infantis em todo o país. Claro que os fabricantes estão chiando, né? Como eu comentei há pouco, o presidente da associação da Abrapur, que é a Associação Brasileira de Produtos Infantis, está contestando a decisão da juíza, falando que é emocional. Inclusive estava vendo mais detalhes do que ele disse, que o andador é para a criança aprender a andar, o andador não é para estar nas escadas, e que os pais são responsáveis, as mães têm que cuidar dos filhos quando estão com o andador. Quer dizer, realmente um verdadeiro absurdo. Vamos ver no que isso vai avançar. Nós estaremos depois do intervalo conversando com o Dr. Ricardo Sukenik, que é membro do Comitê de Pediatria Ambulatorial da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Vamos ampliar um pouco mais essa questão aí do andador, os riscos, e os pais precisam ficar alertas, ou seja, não ir às lojas comprar andador para o seu bebê. Vamos lá? Intervalo, 14h43. Estamos aqui no centro de Porto Alegre com 24 graus.